Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a esta edição do Penal em Movimento. É sempre um prazer receber vocês aqui na minha casa para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a nossa disciplina de processo penal. É um prazer muito grande. Então vamos chegando aí, Gel, Felipe, Brandão, Mariana, Gia, Romerito, Mari, Luiz Eduardo, Fátima, Jaque. Tá frio aí, prof? Um pouco. Hoje tá mais quente que ontem. Tati, Michel, Eloy, sejam muito, mas muito bem-vindos. Franquinei. Ansiedade hoje sai o nosso resultado da segunda fase, né? Vamos lá. Ó o recado da Isa aí, obrigado, Isa. Valeu, Jaque. BH presente. Estivemos em BH na primeira fase desse 39º. Recomeçou do zero, estamos aqui para ajudar a Taylor, bora lá. Milena, isso acontece com muita gente. Sara, sejam bem-vindos. Eduarda. Mariana, deixa eu escrever aqui enquanto termino meu aquecimento, deixa eu escrever aqui o tema da nossa aula de hoje. O tema é ação penal, tá? O tema é ação penal. Fica chacoalhando um pouquinho ali, mas já melhora. Aproveitando aqui para dar as boas-vindas aí para a galera do Spotify, para a galera que assiste no YouTube. Tá aí o tema da nossa aula, o nosso tradicional alvo e depois o nosso foguetinho. Oi, Su, mamãe Su, como é que tá, filhota? Tudo bem? Seja bem-vinda, Su. Sejam todos muito bem-vindos. Melhor professor papo reto. Valeu, Kaique. Abraço. Orgulho dessa mensagem aí. Devito, bom dia. Ana. Olha aí o Kaique de Sampa. A Isabela. Gente, 2 minutos? Deixa eu ver, 2 minutos. Podemos começar, que já deu tempo do Instagram avisar todo mundo. Então quem está interessado na aprovação já está aqui conosco. Foi estranho, porque azul estava minha logo lá atrás. Sei o que aconteceu, mas aqui agora tá legal. Bueno, pessoal, vamos lá então. O que a gente vai estudar hoje? Ação penal. Vamos começar trazendo um conceito de ação penal para os senhores. O que é ação penal? Ação penal nada mais é do que um direito subjetivo que nós temos de pedir ao Estado que aplique um direito penal num caso concreto. Então é um direito subjetivo de pedir ao Estado que aplique um direito penal no caso concreto. Esse direito de ação penal no Brasil, ele é afeto a 2 funções essenciais à justiça. Presta atenção. Esse direito penal no Brasil, ele é afeto a 2 funções essenciais à justiça. Ele é afeto ao Ministério Público, na ação penal pública, e aos senhores futuros advogados ou advogadas que já estão aqui comigo, na ação penal privada. Então, ação penal é o direito que o Ministério Público possui e que o advogado possui, o Ministério Público na ação pública e o advogado na ação penal privada, de pedir ao Estado que aplique um direito penal objetivo no caso concreto. Mauro, tu pode exemplificar? Claro, e é assim que vai fixar. Veja. Quando existe um crime do artigo 121, um crime de homicídio, quando esse crime aconteceu, aquele direito de punir do Estado, chamado ius puniendi, que era abstrato, ele se concretizou. E por conta disso, hoje o Estado pode punir aquele homicida. Mas para que esta punição ocorra, é necessário que alguém peça ao Estado que aplique aquele direito naquele caso concreto. Isso é o exercício da ação. E isso é feito pelo Ministério Público. O Ministério Público vai pedir ao Estado que aplique as penas de 6 a 20 ou de 12 a 30 anos
no caso do homicídio praticado. Isso é o direito de ação. Direito de pedir ao Estado que aplique o direito penal ao caso concreto. Isso é pedido pelo Ministério Público, perfeito, mas também é pedido por vocês, advogados. Imaginem que eu tenho um crime de ação penal privada, calúnia, injúria ou difamação. E nós queremos punir o caluniador. O Ministério Público não pode pedir para o Estado punir o caluniador, porque o crime é de ação penal privada. E nesse caso, cabe aos senhores advogados o pedido. Pedido este que é feito por meio de uma queixa-crime. Então funciona assim. Direito de ação público exercido pelo Ministério Público, que vai pedir ao juiz que aplique eventual pena de um crime de ação penal pública. Valeu, Arnaldo. Olha só, então veja, ação penal pública é pedida pelo Ministério, exercida pelo Ministério Público por meio de uma denúncia. Ação penal privada é exercida por um advogado por meio de uma queixa-crime. E aqui, cuidado, pessoal, a queixa-crime, conforme o artigo 44 do CPP, exige procuração com poderes especiais. Isso cai muito em prova, especialmente em prova da OAB, beleza? Então, o conceito vocês já anotaram. Ação penal é o direito subjetivo que tem o Ministério Público na ação pública, que tem o advogado do querelado na ação penal privada, o querelante na ação penal privada, de pedir ao Estado que aplique o direito penal no caso concreto. Vocês sabem qual é a pergunta que eu e o Nidal mais recebemos sobre ação penal? É a seguinte: Maurão, como eu sei se um crime é de ação penal pública ou se um crime é de ação penal privada? Isso vai depender do direito penal. Oi, Ana, minha chefe. O direito penal que vai definir este crime é de ação penal pública, este crime é de ação penal privada ou pública condicionada. Mauro, como que isso acontece? Primeiro temos que entender uma coisa. Então, pedalando. Primeiro temos que entender uma coisa. A regra no direito brasileiro é que o crime seja de ação penal pública incondicionada. E quando que eu vou detectar que determinado crime é de ação penal pública incondicionada? Quando eu não tiver nada no tipo falando de ação. Por exemplo, se vocês lerem o título dos crimes contra a vida do Código Penal brasileiro, vocês não encontrarão qualquer menção à espécie de ação. Logo, esse crime é de ação penal pública incondicionada. Agora, fala, filho, como é que tá a aula aí? Ó, o Murilo aqui, gordo, ao vivo. Ah, beleza, a mãe tá saindo aí pra te pegar. Agora imagina o seguinte, num crime de ação penal, no crime que diga assim, tô sabendo, no crime que diga assim, este crime procede-se mediante queixa. Este crime é de ação penal privada. Me dá uma ideia, me dá um exemplo, Mauro. Calúnia, injúria ou difamação, lá no seu artigo 143 vai dizer que os crimes ali procedem-se mediante queixa. É um crime de ação penal privada. Agora, algumas situações, como por exemplo no crime de ameaça, do artigo 142, diz assim: este crime procede-se mediante representação. Aí será o Ministério Público que irá titularizar esta ação penal, porém, presta atenção, será necessária que esta pessoa vítima do crime a ele represente. Por quê? Porque quando o crime nada fala, ação penal pública incondicionada. Quando o tipo penal diz, este crime procede-se mediante queixa, é crime de ação penal privada. Quando ele diz assim, este crime procede-se mediante representação, é crime de ação penal
pública condicionada à representação. Beleza? Fizemos o primeiro panorama aqui, que eu julgo importante para nós fecharmos este assunto, para nós abrirmos, perdão, este assunto. Bom, Mauro, eu já sei então que existem duas espécies de ação. Sei que o Ministério Público e o advogado são os titulares, o advogado do querelante é o titular. Aprendi que o conceito de ação é um direito público subjetivo de pedir ao Estado que aplique um direito objetivo no caso concreto. Agora, e aprendi também que não é o processo penal que irá definir qual é a ação de determinado crime, mas é o próprio direito penal que trará expressamente a previsão da ação penal pública condicionada ou da ação penal pública incondicionada e quando nada falar, privada, e quando nada falar será ação penal pública incondicionada, que é a regra do nosso código. Perfeito? Bueno, agora vamos trabalhar as condições da ação. Sempre que um juiz for analisar se dá início a uma ação penal pública por conta de uma denúncia que lhe foi oferecida, ou num crime de ação penal privada por conta de uma queixa que lhe for oferecida, ele vai pegar aquela ação, vai pegar aquela peça inicial, aquela exordial, aquela peça vestibular, e vai analisar se existem ou não existem ali situações referentes a requisitos mínimos para que ele, juiz, enquanto representante do Estado, possa efetivamente processar alguém. E quais são esses requisitos? Primeiro, nós chamamos estes requisitos de condições da ação penal. As condições da ação penal, ela se divide em condições genéricas, e o nome a gente já extrai que cabe para qualquer ação, e condições específicas. Para fazer a prova da OAB, eu necessito saber, no mínimo, as condições genéricas, que são 4. 4 são as condições, 4 são os requisitos que o juiz irá analisar por ocasião de receber ou não receber a denúncia ou a queixa. Quais são esses requisitos, Mauro? Primeiro requisito, chama-se possibilidade jurídica do pedido. Primeiro requisito, possibilidade jurídica do pedido. Isso nada mais é do que o juiz analisar se aquele crime, aquele fato apresentado pelo MP, aquele fato apresentado pelo advogado, está previsto em lei. Possui previsão legal. E as previsões legais, elas estão, tá, dentro da tipificação formal do crime. Então, quando o Ministério Público diz assim, denuncia o Mauro por ter matado Pedro, que Deus o livre, o juiz vai olhar, existe previsão legal? Ah, está aqui ó, no artigo 121. Quando um advogado oferece uma queixa-crime contra o Mauro por ter caluniado a Janaína, por exemplo, que acabou de entrar, o juiz vai olhar, peraí, existe o crime de calúnia no artigo 138. Então, é possível juridicamente julgar. Imagina que alguém seja denunciado pelo fato... matou logo o Pedro. Olha a Ana aí. Veja, imagina alguém ter sido denunciado pelo fato de ter cometido adultério. Até o ano de 2005, adultério estava previsto como crime lá no artigo 240 do Código Penal. Hoje não é mais. Então, se o Ministério Público ou um advogado, Ministério Público uma denúncia, o advogado uma queixa-crime, pelo fato do cidadão ser adúltero, o juiz não pode receber. Por quê? Porque é juridicamente impossível punir esse cara. Porque não está mais previsto em lei. Vou dar um exemplo chato e repugnante aqui, mas que serve para tu não esquecer. Imagina que um promotor denuncia um pai
por ter mantido com sua filha maior e capaz, de maneira consentida, conjunção carnal, sexo. Isso é imoral, isso é inadmissível, mas não é crime. Isso é juridicamente impossível. Por conta disso, não há, tá, como punir alguém se o fato não está previsto como crime, logo, por ser atípico, como disse aqui o Papito, tá? Eu prefiro, Papito, falar na impossibilidade jurídica de puni-lo. Beleza? Valeu, Mendonça. Seguindo, primeira condição, primeira análise do juiz é: o fato é possível de eu, juiz, aplicar uma pena? É. Então, passou do primeiro filtro que o juiz faz. Segundo filtro. Segundo requisito, segunda condição da ação. Segunda, legitimidade. O juiz vai verificar se a parte que está propondo aquela ação é parte legítima para tanto. Ele vai verificar se o promotor está promovendo ação pública e se o advogado está promovendo ação privada. Se o promotor está denunciando alguém por calúnia, o juiz vai dizer: olha, realmente calúnia é um fato típico, é possível punir. Mas promotor, você não é parte legítima para propor esse crime, para propor essa ação. Logo, isso aqui deve ser proposto por um advogado e ele não vai receber essa inicial. Beleza? Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade. E o terceiro, Mauro, o terceiro chama-se interesse de agir. O interesse de agir está consubstanciado numa tríade chamada, deixa eu ver se eu lembro, chamada necessidade, utilidade, e não me lembro a outra agora, tá? Mas quando é que eu manifesto este interesse? Quando existe a viabilidade mínima de um processo. Exemplo, Mauro, não há interesse de agir por parte do Estado num fato que está prescrito há 20 anos. Imagina que alguém tenha matado alguém em 1974 e hoje seja denunciado. Cara, já faz 50 anos isso. Como tu é bom de cálculo, Mauro? Não, é que eu nasci lá, tá? Então, se já faz 50 anos, já está prescrito. Não há mais interesse no Estado em colocar dinheiro para julgar aquele cara, porque o crime já está prescrito. Então, interesse significa um processo útil, um processo necessário e um processo adequado. É necessidade, utilidade e adequação. É a tríade, acabei de lembrar. Beleza? Então, são 3 requisitos, 3 condições apresentadas até agora. Possibilidade jurídica, interesse e legitimidade. E o quarto, pessoal, o quarto é a justa causa. Justa causa, existe uma situação interessante na justa causa, que é o conceito, eu gosto muito desse conceito, que foi trazido pelo ex-ministro Marco Aurélio, ex-ministro do STF. Ele diz que justa causa é o lastro probatório mínimo. Na verdade, o ministro poeta, como é, ele quis dizer falta de prova, mas ele deu uma embelezada nisso. Ele diz, olha, não dá para receber porque não existe um lastro probatório mínimo para que o Estado venha perseguir aquele cara. E ele quis dizer, em outras palavras, para que alguém seja processado tem que ter um mínimo de provas. Se não tem um mínimo de provas, eu não posso dar início à ação penal. Então, 4 são os requisitos, tem que saber essa porcaria. Possibilidade jurídica do pedido, o fato tem que ser típico, vamos deixar assim. Legitimidade, a parte tem que ser legítima. Interesse de agir tem que ser no mínimo útil aquele processo, necessário e adequado. E por último, deve haver um lastro probatório mínimo, que é um mínimo de prova para que o Estado venha a processar aquela pessoa. Beleza? Então, acabamos de passar para vocês as condições genéricas, que todas devem ter. Existe, todavia, algumas condições específicas, que como o nome nos ajuda, elas só são cobradas para alguns crimes. E o principal, e a principal condição, é a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação. A representação nada mais é do que a autorização da vítima para que o Estado venha
a processar o autor do fato. Vou te dar um exemplo, para que o exemplo fique, eu sempre acredito nisso. Imagina que eu, Mauro, sou vítima de um crime de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa, praticado pela Gabriela Campos, que acabou de entrar. A Gabriela Campos, então, pratica um crime de lesão corporal culposa contra o Mauro. E o que eu faço? Eu sou vítima. Eu tenho que autorizar o Estado para processar a Gabi Campos. Por quê? Porque a ação penal no crime de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa é condicionada à representação do Mauro, da vítima. Então, nesse caso específico, o juiz vai analisar as 4 condições genéricas: possibilidade, legitimidade, interesse e justa causa. E mais uma condição específica. Existe aí, promotor, a representação do Mauro para processar a Gabi? Existe. Opa, então preencheu as 4 genéricas, preencheu a específica, o juiz recebe a ação e a Gabi acaba de se tornar ré neste processo. É simples assim, parece complicado, mas com os exemplos fica fácil, acredito eu, e você não esquece, tá? Que são trabalhadas as condições da ação penal. Agora, mudando de assunto, vamos falar dos princípios das ações penais. A ação penal pública e a ação penal privada têm princípios diferentes. Como assim, Mauro? A ação penal pública e a ação penal privada têm princípios totalmente diferentes. Quer ver uma coisa? Pessoal, se puder me marcar lá no Instagram, ontem o pessoal me atendeu ali, tivemos umas 5, 6 marcações lá, eu agradeço. Tá? Veja. Ação penal pública, quais são os princípios? Os mais importantes. Princípio da obrigatoriedade. O Ministério Público, possuindo elementos de autoria e materialidade, estando preenchidas as condições da ação, ele é obrigado a processar. Ele é obrigado a processar. Beleza? Este processo, esta denúncia é obrigatória para o Ministério Público. O Ministério Público não pode fazer juízo de conveniência e oportunidade. Não. Ele é obrigado. Já na ação penal privada, não. A ação penal privada vige o princípio da conveniência e oportunidade. Oi, Mário. O que é isso, Mauro? O princípio da conveniência e oportunidade. A vítima do crime de calúnia, por exemplo, vai decidir se processa ou não. Em que pese, embora ela tenha elementos de autoria e materialidade. Olha, quem me denunciou, quem me caluniou foi a Dai. A Dai foi a pessoa que me caluniou. Mas eu vou decidir se eu processo ou não a Dai. Agora, se o Vinícius Eduardo tivesse praticado um crime de ação penal pública, o promotor era obrigado a denunciar. Tá? Então, ação penal pública, princípio da obrigatoriedade. Ação penal privada, princípio da conveniência ou oportunidade. A conveniência e oportunidade, ela vai ser manifestada na aula de amanhã no tocante a, presta atenção, no tocante a renúncia. Amanhã eu vou falar sobre renúncia e vou chamar vocês chamar a atenção de vocês sobre esse princípio. Outro princípio importante que nós temos. Princípio da indisponibilidade da ação penal. Indisponibilidade da ação penal pública. Diz o CPP de maneira expressa: o promotor não pode desistir da ação proposta e também não pode desistir do recurso interposto, mas hoje estamos falando de ação. O promotor não pode desistir da ação que ele propôs. É o princípio da indisponibilidade. Aquela ação é pública, não é dele, ele é um servidor, ele está atuando em nosso nome. Beleza? Então veja, princípio da indisponibilidade. A ação penal pública, o promotor não pode abrir mão desta ação. Já
A ação penal privada vige o princípio da disponibilidade. O que é o princípio da disponibilidade, Mauro? É possível que a qualquer momento você desista da ação, perdoando, por exemplo, a vítima, ou não fazendo nada, a vítima não, o autor da ação, né? Ou não fazendo nada e operando-se a perempção, assunto da aula de amanhã. Então veja, a ação penal privada você decide se quer continuar ou não. A ação penal pública não, se o Ministério Público deu início, ele não pode desistir. E o princípio final é o princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Mauro, e a pública? A pública aqui tem corrente para os dois lados, eu não vou abordar, eu vou falar o que não há dúvida. A ação penal privada, ela é indivisível. Trocando em miúdos com vocês num bom gauchês, significa o seguinte. Imagina que a Rafaela, o Rogério e o Azevedo tenham me caluniado. Pelo princípio da indivisibilidade, ou eu processo os três, ou eu não processo ninguém. Ah, eu digo assim, eu vou perdoar o Azevedo e vou processar os outros dois. Não pode. Princípio da indivisibilidade. Talvez seja o ponto mais cobrado da ação penal privada é o princípio da indivisibilidade. Porque a FGV traz um caso em que 3 ou 4 pessoas praticam um crime de ação penal privada e ela pergunta se é possível perdoar algum deles apenas. Beleza? Não é possível. Tranquilo? Bueno, veja que nós demos um panorama geral para vocês da parte introdutória da ação penal. Vamos agora apresentar, se fosse no quadro eu ia fazer um esquema, mas como não tem quadro aqui a gente vai ter que ir na imaginação mesmo. Quais são os tipos de ação penal que eu tenho? Mauro, tu já falou que é ação penal pública e ação penal privada. Sim, mas esses dois tipos se subdividem. Vamos trabalhar agora a ação penal pública. Beleza? O que eu tenho que lembrar da pública? Que ela é promovida pelo Ministério Público mediante uma denúncia que vige o princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação. Ótimo, até aqui se tu sabe isso tá muito bem. A ação penal pública, então, ela vai se dividir. Primeiro, ação penal pública incondicionada. Nesta modalidade, basta o Ministério Público preencher as 4 condições genéricas, aquelas condições para qualquer crime. Possibilidade, legitimidade, interesse e justa causa. Só essas 4, Mauro, só é incondicionada. E esta é a regra. Esta é a regra do direito processual e direito penal brasileiro. Isso está no artigo 100, eu não me recordo agora se o artigo 100 do Código Penal ou o artigo 100 do Código de Processo Penal. Se alguém puder colocar ali, eu agradeço. Tá? Mas o artigo 100 de um dos dois códigos diz que a regra é ação penal pública incondicionada. De outro lado, pessoal, eu tenho a ação penal pública, mas condicionada. E essa condicionada, ela poderá, ação penal pública incondicionada e incondicionada subsidiária. Não, tá errado, Eli, não é isso aí. A ação penal pública condicionada, ela poderá ser condicionada, primeiro, à representação da vítima, ou 2, à requisição do ministro da Justiça. A condição de requisição do ministro da Justiça acontece em pouquíssimas situações. Por exemplo, um crime contra a honra do presidente da República ou de um chefe de Estado que esteja aqui no Brasil, tá? Aí vai depender de uma requisição do ministro da Justiça. Tranquilo? E a ação penal pública condicionada à representação. Essa tem aos montes. A ação penal pública condicionada à representação, ela vai ocorrer, tá? Quando a lei disser assim, este crime procede-se mediante representação. E esta representação nada mais é do que uma mera autorização da vítima para que o crime
se torne objeto de uma ação penal. É aquela pergunta que o policial faz, que o delegado eventualmente faz, dizendo assim, deseja representar contra o autor? Se alguém aqui da live foi vítima de um crime, de uma situação de lesão corporal leve, a primeira pergunta que o policial que está abordando a pessoa fez é, tá tudo bem contigo? Tá. Deseja representar contra ele? E aí a pessoa vai dizer, desejo. Ele vai lá e assina que manifestou o interesse de representar. Assina que está representado. Representação, então, é você dizer ao Estado, quero, Estado, que você proceda contra aquele cidadão. Isso tanto é verdade, pessoal, que a natureza jurídica, ou seja, o que é para o direito a representação, é uma condição objetiva de procedibilidade. Esta condição objetiva de procedibilidade vai ser verificada como uma condição específica da ação quando o juiz estiver o quê? Recebendo a inicial. Beleza? Um detalhe importante. Agora tu vai largar a porcaria do celular e vai prestar muita atenção no que eu vou te falar. Esta representação é a autorização para que o Estado venha processar alguém. Perfeito. É possível voltar atrás? É possível voltar atrás depois de ter autorizado o Estado a processar alguém? A resposta é depende. Depende do quê? Depende do momento em que você quiser voltar atrás. Mauro, qual o nome técnico, no tecnicismo jurídico, de voltar atrás? Retratação. A retratação nada mais é do que voltar atrás, de não mais autorizar o Estado. Então veja, quando eu tenho uma retratação, é quando eu digo, Estado, não autorizo mais processar. Vamos imaginar que a Marielle G. Bueno tenha praticado um crime de ação penal pública condicionada à representação contra o Mauro, e eu, no momento em que fui perguntado, disse, quero processar a Marielle. O Estado vai processar a Marielle. Mas eu posso voltar na delegacia dali uns dias, ou ir até o promotor dali um tempo e dizer, promotor, delegado, eu não mais quero e não mais autorizo que vocês processem a Marielle. Eu estou me retratando da representação. Isso é possível, Mauro? É possível. Mas tem um prazo. E o prazo é o oferecimento da denúncia. Então, se eu autorizei e o promotor ainda não ofereceu, eu posso voltar atrás. Agora, se eu representei e o promotor foi rápido no gatilho e já ofereceu, ainda que o juiz não tenha recebido, eu não posso voltar atrás. Isso se extrai de uma leitura a contrário senso do artigo 25 do CPP, beleza? Então, a representação, ela é retratável até o oferecimento. O artigo 25 diz assim, que após o oferecimento, a representação é irretratável. Ele está dizendo que até o recebimento, até o oferecimento, eu posso me retratar. Eu facilito o artigo para ti desta forma, beleza? Agora, na aula que vem, nós vamos falar, eu vou falar agora sobre isso, Nininho ali, Pininho, tá? Na aula que vem de amanhã, eu vou falar sobre ação penal privada. Eu vou aproveitar esses 5 minutinhos que eu tenho aqui para falar da Lei Maria da Penha, tá? Olhem para mim. Existe uma confusão muito grande aqui no tocante a crimes que a mulher seja vítima. Crimes que exigem representação quando a mulher seja vítima. A primeira premissa que nós temos que estabelecer é uma premissa jurisprudencial. O que é isso, Mauro? Eu tenho uma jurisprudência numa súmula 542 ou 547. Eu acho que é 542, se alguém puder colocar para mim aqui, eu agradeço. Esta súmula diz assim, que quando a mulher for vítima de lesão corporal, a ação penal é pública e incondicionada. Ponto.
Quando uma mulher for vítima de um vagabundo que nela causou lesão corporal, a ação penal é pública e incondicionada. Isso é diferente, oi gorda, isso é diferente do Mauro. Se o Mauro for vítima de um crime de ação penal pública, desculpa, se o Mauro for vítima, obrigado Bruno, é a 542. Se o Mauro for vítima de um crime de lesão corporal leve ou culposa, diz o artigo 88 da Lei 9.099 que a ação penal é pública condicionada à representação. E aí vem o STJ e diz, não, peraí, se for mulher, não. Se for mulher vítima de um crime de ação, de um crime de violência doméstica que resulte uma lesão corporal leve ou qualquer lesão corporal, é o Ministério Público que vai resolver, beleza? Essa é a primeira premissa que nós temos que estabelecer. Lesão corporal no homem, lesão corporal leve ou culposa no homem, condicionada. Lesão corporal na mulher, seja ela qual for, lesão corporal na mulher é pública e incondicionada. Show de bola? Show de bola. Por que que eu fiz questão de fazer essa introdução contigo? Porque existem crimes ainda em que a mulher tem a obrigação de representar. Por exemplo, crime do artigo 147, crime de ameaça. Prometer a mulher, nela, realizar, praticar um mal injusto e grave. Isto é ameaça, previsto no artigo 147. Este crime, diz o parágrafo, procede-se mediante representação. E aqui tanto faz como tanto fez, se eu vou ameaçar uma mulher ou ameaçar um homem, será crime de ação penal pública. Será crime de ação penal pública condicionada à representação. O homem ou a mulher ameaçados tem que autorizar o Estado a processar. Mas o detalhe, agora vamos separar vocês dos outros. O homem, para se retratar, basta dizer ao delegado ou ao promotor, até o oferecimento da denúncia, que ele não quer mais, que ele desistiu. Porque o homem fundamenta sua retratação no artigo 25 do CPP. Já a mulher não. Isso separa vocês dos outros, que é uma questão boba, mas a OAB adora. Quando eu tenho uma mulher que já representou e deseja voltar atrás, o artigo que organiza essa retratação não é o 25 do CPP, mas o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 do ano de 2006. Beleza? E esse artigo diz o seguinte, a mulher pode voltar atrás? Pode. Ela pode se retratar? Pode. Mas essa retratação não é de qualquer jeito. Essa retratação tem uma liturgia. Essa retratação tem uma regra de como deve ser realizada. E qual é a regra, Mauro? Segundo o mencionado artigo, a retratação ocorrerá em uma audiência previamente designada pelo juiz com a presença obrigatória do MP. E aí o juiz vai perguntar, Dona Maria, a senhora realmente quer voltar atrás? E a Dona Maria, quero. Voltou. E um detalhe, e o homem pode voltar atrás até o oferecimento. Se for o caso de violência doméstica ou familiar, a mulher tem um prazo um pouquinho maior para voltar atrás, que é até o recebimento, por conta desta audiência que nós temos que fazer. Não, Papito, não entendi o que tu falou, requisito de conveniência deles? Não, não tem conveniência, é a mulher que vai decidir se quer ou não. Deles, tu diz da pessoa vítima do crime, aí pode ser, beleza? Show de bola, Pedrão, tu tá por aí? 39. Se tu estiver por aí, assistindo a mentoria, faça o favor de entrar para a gente fazer as questões. Amanhã vamos falar sobre ação penal privada, sobre renúncia, sobre perdão e sobre perempção. Eu não perderia essa aula. Beleza? E na sexta-feira eu vou estar lá em Santa Cruz, a gente vai fazer a live, tá? Mas de repente eu não vou pedalar porque eu não sei se eu vou conseguir uma bicicleta lá, depende do hotel. Aí eu não faço, tá? Mas de qualquer forma eu faço nem que seja do quarto ali uns 20 minutos para tirar a dúvida de vocês. Entrou, cabeça?
Aí. Fala, Pedrão. Beleza? Arruma teu Bom dia. Levantar um pouquinho, acha a tua. Aí tá legal, melhorou. Vamos lá, pode objetivar aí nas perguntas. Bom dia, pessoal. Separei 3 questões aqui, praticamente letra de lei, para nós trabalharmos sobre ação penal. Que é o que cai, Com né? certeza. É verdade, né? Perfeito. Na OAB vão cobrar a letra de lei de vocês. Nos concursos públicos é o que mais vem caindo. Eu trouxe justamente 2 pontos muito importantes, vocês vão ver aqui. Bom dia, Ivone. Vamos para a primeira questão, então. Pessoal, de acordo com o Código de Processo Penal, é facultado ao Ministério Público a desistência da ação penal na hipótese de convencimento da inexistência de razões para a condenação do réu. Prestem bem atenção. De acordo com o Código de Processo Penal, é facultada ao Ministério Público a desistência da ação penal, na hipótese de convencimento da inexistência de razões para condenar o réu. Certo ou errado? Não podem errar, Pedro. Falamos muito desse Falaram sobre para o Ministério Perfeito. Público. Vamos lá, galera. Vamos participar. E aí? Certo ou errado, pessoal? Pode o Ministério Público desistir ou não? Pessoal, Pode o Ministério Público desistir ou não? Espera um pouquinho, vamos ver se alguém responde. beleza. Tá com um delay grande, eu acho. Pode ir. Pode ser. Galera, é errado, porque o professor trabalhou com vocês hoje essa questão do princípio da indisponibilidade, que está lá no artigo 42 do CPP, que diz que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Perfeito? Então vai lá, pega teu vademecum ali do CEISC, anota lá no artigo 42, princípio da indisponibilidade. Perfeito? Ó, todo mundo acertando, uma questão fácil, em que foi dado aqui o conteúdo na live. Perfeito? Vamos para a questão número 2. Fácil para quem sabe. Fácil para quem sabe. Fácil para quem sabe. Perfeito. Mas fácil porque foi dado na live. Isso é o mais importante. Questão número 2 também foi falado na live. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Certo ou errado? Bora, galera! O pessoal do Spotify aí pode... O pessoal está respondendo, mas está com um delay grande. Certo, pessoal? A literalidade do artigo 25 do CPP. Perfeito? Aqui eu quero que vocês se atentem para aquelas questões. Falou sobre retratação no CPP depois de oferecida a denúncia. Não pode depois de oferecida a denúncia. Falou da retratação na Lei Maria da Penha até o recebimento da denúncia e que será feito em audiência específica. Isso eu quero que vocês lembrem. Deixa eu fazer uma parte aqui, porque a colega colocou ali, salvo se for Maria da Penha. Pessoal, não procurem cabelo em ovo numa questão. Não procurem cabelo em ovo. Significa o quê, Mauro? Se a questão disser assim, a retratação pode ser feita até o oferecimento da denúncia. Isso está certo. Ah, mas aí tem a Lei Maria da Penha que... Não, esqueça isso. Se o examinador quiser a Lei Maria da Penha, ele vai te perguntar. Ele vai dizer assim, nos casos da Lei Maria da Penha e do CPP, é possível até o oferecimento? Aí está errado, mas ele vai expressamente mencionar isso. Não percam questões fáceis procurando cabelo em ovo. Beleza? Inclusive para a banca Sebrasp, que é uma das maiores bancas do Brasil, junto com a FGV, cara, para a Sebrasp, incompleto é correto. Então, se não tiver incompleto, mas o que tiver escrito ali for suficiente para estar correto, vocês vão votar que está certo. E são questões como as que nós estamos resolvendo, de certo ou errado. Perfeito? Pessoal, e outra... saber essa informação que o Pedrão acabou de dar, que para o Sebrasp, para o CESP, incompleto, mas de acordo com a lei é certo, olha, resolve muito a tua vida. Vai lá, e também na OAB, se uma questão estiver incompleta, mas correta, e você não achar nenhuma outra, pode ser um bom motivo para você conseguir ingressar com recurso posteriormente. Então é bem aquilo, não procure pelo em ovo, vá no objetivo, vá no que você tem certeza, perfeito? Vamos para a questão número 3. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com
poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do MP ou autoridade policial. Certo ou errado? Vou repetir. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do MP ou autoridade policial. Certo ou errado? O pessoal já começou a responder. Certo, pessoal, é a literalidade do artigo 39 do CPP. Tá? E sempre se atentem à questão da procuração com poderes especiais, que muitas vezes a banca, principalmente na OAB, pode vir a trazer uma pegadinha para vocês. E cuidado, Pedro, que a procuração com poderes especiais é também para oferecer, né, vamos lá, para se retratar, e também para apresentar a queixa-crime, conforme eu falei em aula, artigo 44 do CPP, é um dos mais importantes. Beleza, cabeça? Perfeito. Pessoal, por hoje era isso. Até quem não nos segue aqui no Instagram da Stirmer Mentoria, eu dei um oizinho aqui para vocês começarem a seguir. Amanhã nós teremos o sorteio de uma mentoria para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Então, tu que sonha em ser aprovado em carreiras policiais, vem conosco. Eu já aprovei. Uma coisa, o Pedro está trabalhando muito nisso. Nós estamos fazendo até uns Stirmercast, ali um bate-papo eu e ele sobre cada lei, sobre cada ponto do edital. Mas o principal é a organização do cronograma. A mentoria, pessoal, ela faz bem para a saúde mental de vocês. Vocês façam uma mentoria, faz o cursinho. Isso é isso que faz a mentoria. Vocês vão saber o que estudar por dia daquilo que é apresentado e terão uma qualidade de saúde mental por conta de, olha, hoje eu já fiz minha parte, já fiz o que eu tinha que fazer hoje. Já assisti a aula que o Celisque indicou, já li a lei que os guris indicaram, já fiz todo aquele trabalho, as inúmeras questões que eles postaram. Tô bem, vou sair para minha academia, vou sair da minha corrida, vou fazer minha bicicleta, vou sair namorar, vou sair jantar, porque eu tô bem. Porque durante o concurso nós devemos manter a saúde mental para ser aprovado. Valeu, cabeça. Perfeito. Beijo, até amanhã. Pessoal, inclusive isso que o Mauro falou é muito importante, porque é o que traz segurança para vocês. É vocês saberem que fizeram o que deveria ser feito nesse dia, no dia seguinte. Pro pai, isso aí. Então tá, pessoal, por hoje era isso aí. Um abraço. Nos vemos amanhã com Ação Penal Parte 2. Valeu. Beijo, te amo, cabeça. Até depois. Tchau, tchau, tchau. Olha só. Galera, é isso então hoje. Amanhã voltamos, tá? Com a segunda parte da aula de ação penal. Amanhã, ação penal privada. Vamos falar de ação penal privada, renúncia, perdão, perempção e todos os institutos desta ação. Beijo grande para todo mundo. Obrigado pela presença. Se puder marcar a gente no Instagram, eu agradeço. Amanhã, 7h59, a gente está aqui. Você aí do Spotify, amanhã a gente sobe um outro episódio. Beijo.